Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Giaimo e eu sou responsável pela área de inovação de Ovo Maltine. Nós somos parceiros da Riber Foods e eu fui convidada para contar para vocês hoje como funcionam as etapas de desenvolvimento de um produto e dar algumas dicas de como você pode inovar no seu negócio. Então, para começar, qualquer projeto passa por várias fases, entre você ter uma ideia até o lançamento de fato. Tudo começa com uma fase de geração de ideias. E esse é o momento onde nós tentamos ter o máximo de ideias possível. E aqui não precisa se preocupar ainda se essas ideias são viáveis ou não, como que você vai fazer para concretizar esse produto. Aqui é muito importante você buscar inspirações. E elas podem vir de qualquer lugar. Então, a internet é uma grande aliada nesse momento, né? O Google, o Facebook, Instagram, são ótimas ferramentas para você buscar referências. Então, você pode começar pelo seu próprio campo de atuação, vendo o que os seus concorrentes diretos já têm feito, quais ingredientes eles têm usado, mas também você pode se inspirar em outras categorias e receitas do universo doce. E, de repente, até do salgado, por que não, né? Então, por exemplo, se você tem uma sorveteria, que tal olhar o que as docerias que não vendem sorvete estão fazendo? Legal entender quais são as texturas, quais são os sabores, o tamanho e, principalmente, na internet a gente tem muito acesso em qual tem sido o retorno do público, né? O que os consumidores estão achando daquilo. É super legal ver qual é esse retorno, se as pessoas estão ficando surpresas, felizes, ou se elas estão falando, nossa, parece estranho demais. Mas nessa fase aqui, né, o céu é o limite. Então, a inspiração pode vir de onde você menos espera, e para isso você tem que estar com esse olhar atento, né? Sabendo que você está tentando buscar, tentando entender tudo o que está sendo feito por aí, o que está fazendo sucesso. E, gente, um ponto muito importante. Quero falar já agora no começo, né? Quando a gente fala de inovação, a gente tem que ter a consciência de que muitas ideias boas acabam não virando um produto bem sucedido no final. Isso pode acontecer por muitos fatores que eu vou comentar aqui ao longo desse vídeo, mas, sabendo disso, é importante começar o projeto com a cabeça bem aberta, com muitas ideias na mesa e, principalmente, sem medo de errar. Porque isso faz parte do processo, né? Se você não erra nunca, é porque você não deve estar correndo riscos. E também não corre o risco de acertar com uma ideia que seja única, diferente, ousada e muito legal. Então, pensando nisso, né, agora que você já foi procurar muitas referências para ter essas ideias e pensou em várias, independente de se elas são factíveis ou não, o próximo passo é organizar e priorizar. Então, não existe um jeito único de fazer essa organização, depende muito de quais são os seus objetivos. Você pode começar, por exemplo, organizando pela dificuldade de executar cada uma dessas ideias. Você também pode organizar esses lançamentos em um calendário, por exemplo, pensando que alguns itens podem fazer muito sentido no verão, outros no inverno, ou em alguma data comemorativa específica. E assim vai ficar mais claro para você saber por onde começar, em quais você deveria começar a trabalhar agora para seguir para a próxima fase ou não. E ainda sobre organização e priorização, muitas vezes, e esse é o caso até onde eu sei em todos os lugares, não interessa o quanto a empresa é grande ou pequena, os recursos são sempre escassos, né? Então, quando eu falo de recursos, eu quero dizer pessoas, dinheiro e tempo, né? A gente sempre tem menos tempo do que a gente gostaria, ou menos pessoas para trabalhar, ou menos verba. Então, por aqui, por exemplo, a gente usa bastante uma matriz que a gente tenta cruzar, né, mapear qual que é o esforço que a gente vai ter para desenvolver um produto versus o retorno que ele tem de potencial para trazer para a empresa. Então, assim, a gente já consegue eliminar, por exemplo, ideias que parecem muito complexas, mas que vão trazer um retorno pequeno demais para a gente. E fazer escolhas também é outra parte que outra etapa que faz parte desse processo, né? Fazer essas escolhas é muito importante para você não se perder, porque muitas vezes a gente tem muitas ideias legais e quer trabalhar em todas ao mesmo tempo e não sabe onde focar. Então, fazer essas escolhas na segunda etapa é muito importante. Bom, agora que você já tem clareza de quais ideias vão seguir em frente, quais são as prioritárias para você, chegou a hora de testar. Então,
essa fase é muito importante e é aqui que muitas ideias morrem, porque nem sempre a gente consegue executar do mesmo jeito que a gente imaginou. Nem sempre a máquina que você já tem serve para o que você quer fazer, ou o ingrediente que você pensou em usar não fica tão legal na receita. Às vezes dá para adaptar, às vezes você consegue manter aquela mesma ideia e fazer alguns ajustes, mas outras vezes não. Outras vezes ela não dá certo e precisa ser abandonada. E, gente, isso é absolutamente normal. E claro que quando você chega nessa fase, você quer que a ideia funcione na prática, né? Ninguém quer, é muito comum que a gente se apaixone pelas nossas ideias e é frustrante quando você vai tentar colocá-la em prática e vê que não funciona. Mas isso pode acontecer com qualquer projeto e, olha, eu vou falar por experiência própria, acontece muito na indústria. A gente já matou por aqui projetos muitas vezes e falo com dor no coração, porque a gente adorava a ideia, ela era ótima, mas não dava para realizar do jeito que a gente queria. E quando eu falo em teste, existem alguns pontos críticos, né, que é importante você ter em mente. Então, um deles é garantir que ele seja aprovado pelo consumidor. Porque é muito comum que quem teve a ideia se apaixone por ela e ache ela incrível, ache o máximo e adore, mas a gente, nessa situação, pode ficar um pouquinho cego às críticas. Então, depois que a gente, né, quem desenvolveu, quem pensou na ideia, quem priorizou, conseguiu desenvolver um protótipo e está feliz com ele, é a hora de levar para esse teste de fogo com o consumidor final. E aí, a regra deveria ser simples, pensando que, bom, se o consumidor final não acha o produto bom, ele não deveria ser lançado. Então, pensando nisso, tem alguns jeitos de você fazer esse teste, né? Você pode fazer um lote pequeno desses protótipos, chamar pessoas que você conhece, pessoas próximas para provar, falando que é só um teste, ou até você pode lançar, colocar ele no mercado, mas você sabendo que é por um período bem curto, onde você vai medir essa aceitação em comparação com os produtos que já vendem bem na sua loja. Então, quando você vai por esse caminho, você precisa estabelecer um período de tempo e qual que é esse número que você quer atingir, né? Qual que é a sua baliza, qual que é a sua base de comparação. E aí, no final desse período, você vai ter essa resposta de foi um produto bem aceito e vale a pena ir para o cardápio ou não. Ainda nessa fase de teste, tem um ponto muito importante, que é pensar nas finanças, né? Em dinheiro. Então, esse protótipo ficou com o custo que você esperava lá no começo da ideia? O preço dele está compatível com outros produtos que você já vende bem? Qual que é o preço mínimo que você precisa cobrar para ter um retorno adequado? Um retorno na média dos que você tem com os outros produtos que você já vende. Os ingredientes e marcas que você usa nesse novo produto, eles são valorizados pelo seu cliente, pelo seu consumidor, e você pode cobrar mais caro por essa solução? Porque a gente sabe que tem ingredientes, produtos, marcas que o consumidor valoriza e ele topa pagar um pouco a mais. Então, é o caso, né? Ou se não é e o custo está fora, tem alguma coisa que você pode acrescentar ali que vai fazer com que o consumidor enxergue ele diferente? Quanto mais única for a sua ideia, melhor vai ser essa percepção de valor pelo consumidor e mais disposto a gastar ele vai estar. E aí, se você teve muitas ideias, se você priorizou por onde você ia começar, se você fez vários testes e os números fecharam, ela pareceu que ia ser uma ideia bem sucedida, você chegou na tão sonhada fase do lançamento. E aí, chegando aqui, é o momento de você divulgar o seu produto, né? Não adianta ter um produto incrível se ninguém sabe que ele existe. Então, tem vários jeitos também de você fazer isso, né? Você pode fazer uma degustação na sua loja, dar desconto para as pessoas experimentarem esse produto, dar amostra, colocar ele com mais destaque no seu cardápio, dar destaque no balcão. Se você tem equipe que, né, atende o público, você pode instruir esse time para falar dessa sobremesa nova e, claro, usar também as redes sociais se você tiver um perfil por lá. A gente sabe que hoje em dia muitas docerias, muitas marcas fazem divulgação por lá e as pessoas nem provaram ainda, mas elas já ficam animadas, elas já criam um burburinho, criam um desejo dela ir até a loja para provar. Então, quanto mais você conseguir divulgar, melhor. E nessa divulgação,
você devia falar, mostrar uma foto o mais bonita possível. Eu tô falando isso porque a gente sabe que tem alguns produtos que às vezes eles são muito gostosos, mas eles não são os mais bonitos, mais fotogênicos, né? Mas dá um jeito, faz uma foto bonitona, daquelas que a gente fica babando, água na boca mesmo, e conta o que ele tem de diferente, né? Como que ele surgiu. As pessoas gostam de histórias, né? Gostam de ser envolvidas na história inteira. Então, quanto mais você puder trazer de detalhes, de como foi esse processo, de onde veio essa ideia, normalmente isso cria bastante desejo pelo seu lançamento. Então, faça isso. Não deixe seu lançamento lá jogadinho de lado. Crie desejo para esse produto. Mas, essa parece que é a última fase, né? Mas não é. O lançamento não é o fim de uma inovação, ele é o começo. Eu brinco até aqui que eu falo que é como um recém-nascido, né? Ele precisa de atenção, precisa de cuidados. Então, é muito importante em um lançamento continuar acompanhando e medindo as vendas, comparando esse lançamento, as vendas desse produto, com os seus produtos de linha mais vendidos, tanto em volume quanto em custos. E, gente, esse é um processo constante de aperfeiçoamento. Ele não para nunca, até porque o consumidor sempre vai estar em busca de uma novidade. Então, se você for muito bem sucedido, você vai colocar algum produto novo e ele vai começar a vender muito bem, vai ficar entre os que você mais vende, e daqui a pouco você vai precisar de uma outra novidade e todo esse processo começa novamente. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você, e eu espero, claro, ver muitas inovações com os produtos Ovomaltine em breve. Muito obrigada pela oportunidade, até mais.